Eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico, né, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 123, Viver em Paz. Vivei em paz. É uma epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E Emmanuel vai discernir para a gente dizendo o seguinte: mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, pode avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos que surgem, aflitos, desesperados, coléricos, desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajados ou confundidos. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvarados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Então vamos iniciar nossa reunião. Mais uma vez agradecer o convite da Mônica para participar junto com essa casa que a gente tanto gosta e admira o trabalho de todos. E vamos juntos elevar nosso pensamento ao Mestre, nosso guia e modelo. E agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos. De uma forma diferente, mas o coração e mentes ligados. Porque continuamos, Senhor Jesus, no seu serviço, tropeçando e aprendendo no dia a dia, fortalecendo e buscando cada vez mais compreender os outros para que possamos nos compreender, fortalecendo-nos para ajudar a todos que de nós se aproximar. Abençoa a nossa companheira Mônica, que vai expor esta tarde, junto na casa de Maria, para que ela possa, Senhor Jesus, também ser esclarecida e iluminada pelos seus mentores, trazendo para todos nós a palavra divina do Mestre Jesus. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Gente, eu agradeço a todos, mas eu tenho que continuar nos meus afazeres. Então, bom estudo para vocês, depois eu assisto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui desenvolvendo esse trabalho com a Casa de Maria. E como Pedro falou, é uma casa que nós admiramos muito, gostamos muito do trabalho, é um exemplo junto às nossas casas espíritas da região, que começou tão pequenininha, né? Desenvolvendo com tanto amor. Boa tarde, Fred. Desenvolvendo o trabalho com tanto amor e a gente vê como o trabalho cresce e como as coisas se desenvolvem, né? O Fred me convidou hoje para a gente conversar um pouco e nós vamos trabalhar o texto A Bênção do Perdão, que consta desse livro de Joana de Ângeles, Ilumina-te, psicografia de Divaldo. Ele é o capítulo 17 desse livro e vamos tentar desenvolver aqui um pouquinho,
né, o que Joana traz para a gente. Ela traz um texto bastante interessante, onde ela vem traçando uma linha de raciocínio para que a gente entenda por que ainda erramos, né, e por que precisamos desenvolver a nossa capacidade de perdoar, qual o valor desse perdão para nós, enquanto espíritos encarnados, num planeta de provas e expiações, como todos nós sabemos. Joana, como sempre, uma beleza muito grande na sua escrita, né, nos seus textos, vai fazer com que a gente passeie um pouco pelas nossas próprias dificuldades, pelos nossos bloqueios, pelas nossas desvirtudes, na tentativa de chegar ao que seria o desenvolvimento de uma virtude maior, que seria o perdão. Eu vou pedir licença para vocês porque eu preparei uma apresentação, então eu vou virar a câmera para a gente poder chegar lá na apresentação. Vamos ver se eu consigo aqui. E vocês vão continuar me ouvindo enquanto a gente vai passando a apresentação. Fred, depois você me diz se está boa aí a imagem, se a gente pode melhorar alguma coisa. Então nós vamos trabalhar, como eu falei, a benção do perdão do livro Ilumina-te, Joana de Ângeles e Divaldo. Joana vai iniciar seu texto, deixa eu puxar um pouquinho para cá, falando sobre a ordem universal divina. E lembrando que todos nós participamos dessa ordem universal, nós fazemos parte do universo. Toda a criação divina tem conexão com cada ser que se encontra, cada ser criado pelo nosso Pai Maior, está conectado. E nós pretendemos, né, enquanto espíritos perfectíveis, pretendemos nos unir a essa harmonia, a fazer parte realmente, sendo, quem sabe, uma das melhores partes da criação, né? Não nada egóico, mas é uma meta que eu acho que nós precisamos desenvolver, de nos melhorar, não que sejamos melhor do que qualquer outro componente dessa criação divina, mas que nós temos a missão de nos melhorarmos. E ela começa seu texto da seguinte forma: a harmonia universal é resultado do equilíbrio entre tudo quanto existe na infinitude de suas diferenças. Ela já começa aqui dando uma ideia de que somos todos diferentes, né? Cada um dentro da sua complexidade, cada um dentro da sua beleza, numa infinitude de diferenças. A criação, ela é muito extensa e, na realidade, nós que somos, né, estamos encarnados no planeta Terra, que perdemos aí a nossa memória espiritual por conta da aproximação da matéria, não temos noção dessa infinitude da criação divina, né? E ela diz que o Pai amoroso é o regente universal que criou tudo, tendo como regra básica a simetria. Mais à frente ela vai explicar essa questão da simetria. Mas é importante a gente não esquecer que somos todos, tudo que está na criação, né? Desde dos minerais até nós, somos todos irmãos, criados pelo mesmo Pai, e seguimos essa lei universal de harmonia. E como se dá essa simetria? Joana traz no seu texto que, no perfeito ajustamento que vige nas leis do universo, deixa eu chegar um pouquinho para cá, as diferenças produzem um conjunto equilibrado, semelhante ao que ocorre numa orquestra constituída por inúmeros instrumentos musicais, seguindo a mesma partitura sob a regência de um sábio. Então nós temos aqui que a nossa diversidade, ela tem um propósito. A diferença dos seres que habitam o planeta Terra, assim como habitam todo o universo, eles seguem a um propósito, que a gente vai ver mais na sequência do texto, mas a gente já pode adiantar alguma coisa,
eu aprendo à medida que eu me relaciono com o outro. Se o outro for exatamente igual a mim, eu não vou aprender muita coisa, né? Então, eu preciso dessa diversidade. Então, eu preciso lidar com diferentes formas de pensamento, eu preciso lidar com diferentes formas, constituições físicas, para eu entender as diferenças. Quando a gente constrói, né, a nossa consciência, a gente começa a ver que somos diferentes, eu posso distinguir o claro do escuro, né? Uma cor da outra, exatamente por conta dos contrastes. São as diferenças que fazem com que a gente aprenda. E nessas diferenças e na identificação desses contrastes é que eu me enriqueço em termos de existência. O homem e suas diferenciações. E ela diz que os seres humanos também são diferentes sobre todos os aspectos considerados: fisiológica, psicológica e mentalmente, em razão do processo de evolução no qual todos se encontram em trânsito. E aí essa é a nossa realidade, né? Somos espíritos que já tivemos diversas encarnações, mas as nossas consciências são diferenciadas por conta de diversas experiências e experiências diferentes. E isso está intimamente ligado com o nosso processo evolutivo. As minhas experiências pessoais, aquelas que eu armazeno, né, na minha condição espiritual, que nem sempre se mostram na condição de espírito encarnado, mas elas existem dentro da minha história de espírito. Elas vão fazer parte de todas as minhas atitudes, de todas as minhas ações. Por menor que seja essa influenciação das vidas passadas, elas reverberam na minha vida atual de alguma forma. E isso enriquece o meu processo evolutivo. Às vezes a gente consegue experiências muito positivas e avançamos um pouco mais rápido nesse processo. E às vezes nos retardamos um pouco. Isso também faz parte da nossa diferença enquanto espíritos encarnados. Lá no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai explicar o seguinte: temos hoje o espírito por viajante do cosmo, respirando em diversas faixas de evolução, condicionados nas suas percepções à escala do progresso que já se alcançou. E aí ele traz essa faixa evolutiva do princípio inteligente, né? Que no mineral se expressa através da atração, no vegetal através da sensação, no animal já o desenvolvimento do instinto e no reino hominal a razão. Essas conquistas do princípio inteligente vão se expressar da seguinte forma: no momento da atração, no período, na fase de atração, a capacidade de aglutinar os elementos da matéria. E aí nós vemos a constituição física, né? Aglutinada, a matéria sendo aglutinada pelo princípio da atração. A sensação, a faculdade de reagir aos estímulos do meio. Nós também temos sensações, apesar de já estarmos mais evoluídos, nós também preservamos a sensação, né? Nós reagimos aos estímulos que vêm do meio. Então, se está frio, o tempo esfriou, eu tenho a sensação do frio no meu corpo. O instinto, atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características da espécie. Não são somente os animais que possuem instinto, nós possuímos também. Esse sentimento, né, do nosso princípio inteligente, ele é rudimentar, está arquivado na nossa existência e ele se expressa nos momentos de necessidade. Um momento de necessidade é quando a mãe protege o filho de um tombo. Instintivamente, ela se joga para segurar a criança, né? Quando você toma um susto, instintivamente tenta se proteger. Isso faz parte do nosso instinto e nós não vamos perder isso, porque faz parte de uma necessidade de proteção também. E a razão, que é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo
e do meio que o cerca. Nós começamos a fazer o que eu falei lá no início, da diferenciação. É através do processo de racionalização. Se a gente for fazer uma análise genérica, a gente pode dizer que tem 4 estágios nesse caminho evolutivo. O homem primitivo, que era de caráter geral dotado apenas do instinto de sobrevivência. O homem bárbaro, cruel, usando a dor e a crueldade como meio de atingir os seus objetivos. Ele ainda não tinha a razão trabalhando nas suas atitudes. Então agia-se muito por conta ainda do instinto e sem identificar que aquela ação poderia produzir um mal maior. O homem intelectualizado, que é o progresso da razão, cria leis mais justas, raiam sinais de caridade, preocupa-se com os menos felizes, mas ainda não tem o amor como ponto determinante. Nós estamos exatamente nesse ponto, né? Nós somos esse homem que já identificamos, conseguimos construir leis justas para que a nossa vida, né, em sociedade seja melhor, mas ainda não conseguimos desenvolver o amor que Jesus nos ensinou. Né? Esse amor ao ponto de nos doarmos, ao ponto de fazermos sempre o melhor para o próximo. Ainda agimos um pouco no nosso egoísmo. O homem moralizado, que seria aquele homem caridoso, né, o homem de bem que traz lá na doutrina espírita, né, os espíritos nos explicam, Kardec vem traçando as diretrizes do homem de bem. Leis altamente cristãs, quer dizer, em total acordo com a palavra de Jesus, com os ensinamentos do nosso Mestre. Vive sereno e feliz, não tem o sofrimento das dores físicas, sua alimentação é mais suave, seu organismo menos denso, não necessita de energia grosseira para manter-se, não se prende ao solo e compreende o amor e pratica. Então esse ser moralizado, ele é um passo à frente da nossa atual situação evolutiva. E aí a gente está às raias de fazer, né, esse momento de transição, estamos em pleno momento de transição planetária, almejando atingir, sermos esse ser moralizado. E André Luiz diz que a conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar na sua estadia no reino hominal. Quer dizer, nós ainda estamos numa vivência muito rudimentar em termos de evolução. Nós estamos no estágio da conquista da inteligência, desenvolvemos tecnologias maravilhosas, mas ainda não desenvolvemos os valores superiores da alma, como responsabilidade, sensibilidade, sublimação das emoções, né? Para que a gente possa alçar a essa comunidade dos seres angélicos. A gente sabe que, estudando a doutrina espírita, que isso é um processo, né? Faz parte de um processo e que depende única e exclusivamente da nossa vontade em nos melhorarmos. A cada dia eu buscar fazer sempre o melhor do que eu fiz no dia anterior. Agir sempre da melhor forma do que eu agia antes. Isso vai estar diretamente ligado com a nossa conscientização enquanto espíritos encarnados. Nós temos, portanto, diferenças e dificuldades. E Joana nos diz que é natural que existam, que tenham, todos nós tenhamos essas dificuldades, paixões, aspirações, sofrimentos, variando de biotipologia e intensidade emocional, porque temos vivências diferenciadas. Somos espíritos que reencarnamos em épocas diferentes, em diversas épocas, adquirimos conceitos e conteúdos diferentes. A minha vivência espiritual não pode, de repente não foi a mesma da do meu marido, da minha filha. Então nós temos conteúdos que permeiam a nossa consciência espiritual que são diferenciados, e isso vai se externar na nossa vivência enquanto encarnados, né? Esses conteúdos, dependendo da condição que foram adquiridos ou daquilo que nós ainda não conseguimos trabalhar dentro de nós, em termos de comportamento, vão gerar os desafios à fraternidade e à afeição.
ao respeito e ao comportamento, dando lugar a atritos, desconfianças, agressões e inimizades. A gente tem aí um mundo recheado de atritos, um mundo recheado de dificuldades, de ações, agressões que ferem a fraternidade, que dificultam os relacionamentos enquanto, né, seres viventes na mesma comunidade. E isso também está relacionado com essa nossa vivência. O quanto que eu estou disposto, né, o quanto que eu estou disposta a abrir mão daquilo que me traz prazer unicamente, isoladamente, para compartilhar com o meu próximo. Esse é um questionamento que nós temos que fazer. O quanto eu estou disposto a me doar para ser um com o outro. Porque essa é a nossa tendência, né? Esse é o nosso desejo. Sermos um dia um com o todo. E ela vai entrar exatamente na questão desse desenvolvimento ético-moral. Toda a nossa evolução, como foi trazido anteriormente, ele tem um propósito de desenvolver a nossa moralidade, para que vivamos melhor em sociedade. Seja a sociedade encarnada, ou seja a sociedade dos desencarnados, né? E ela diz que aqueles que se movimentam nas faixas mais primárias do processo de desenvolvimento ético-moral não dispõem das necessárias energias para o equilíbrio. E constantemente nós vamos ver pessoas tendo atitudes que nos chocam, né? São agressivos, apresentam desconsideração aos demais, são egoístas. Por aí a gente já vê o quanto, né, o local de evolução que essa pessoa se encontra. E aí, toda vez que eu leio isso, eu lembro da questão do não julgar. Se eu tenho esse entendimento de que cada um de nós está num patamar evolutivo diferenciado e tem bagagem espiritual diferenciada, eu não tenho direito de julgar quem quer que seja. Porque se hoje eu não cometo mais uma atrocidade, ontem eu cometia. Então eu não posso julgar o meu irmão que está em processo evolutivo também. E ela diz que ainda sofrem os impedimentos defluentes dos instintos do egoísmo, no qual se escudam para combater todos quantos apresentam-se-lhes antipáticos ou ocupam o lugar que supõem pertencer-lhes, embora sem condições. Nós vamos ver aí o medo de se relacionar e de perder aquilo que nós achamos que conquistamos e que é nosso por direito. Nossa vida é feita de efemeridades, né? Tudo é passageiro. Então, o meu cargo dentro de trabalho, ele é passageiro. Porque hoje eu posso trocar de emprego, né? Quem dera que todo mundo tivesse empregado hoje, mas vamos supor que estejamos todos numa boa situação de emprego. Mas eu posso evoluir e trocar de emprego. Então, aquele cargo já não é mais meu. Aquela posição já não é a minha. E eu posso perder a condição de estar ali porque infringi uma lei, porque fui desleal com o colega de trabalho, recebi algum tipo de punição. Então temos que ter constantemente essa ideia de que não somos aquele lugar. Estamos num cargo, temporariamente, não somos o cargo. O que nós somos na realidade, somos espíritos em aprendizado. Espíritos numa trajetória reencarnatória para aprendizado. Isso é que nós somos, né? A gente pode fazer a analogia do eu sou um espírito que tem um corpo, eu sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que estou administrando um corpo material para meu aprendizado. E esse corpo material, eu, espírito, vou assumir determinadas condições dentro da sociedade que vão me trazer esse aprendizado. Mas eu não sou essa condição. Eu sou aquilo que eu apreendo dessa vivência. E ela continua: tornam-se, em razão disso, ferrenhos adversários que se comprazem em malsinar, agredir e criar dificuldades. E aí nós começamos a ver os atritos criando os laços que vão dificultar as existências futuras. A verdadeira compreensão do estágio antropopsicológico do ser encarnado
permite que seja desculpado por aquele que se lhe torna vítima indefesa. A vítima pode ser vítima nesse momento e ela pode ter sido o algoz de um momento passado, né? A gente já sabe isso, estudando a doutrina, isso fica bem claro. Mas é bom que a gente tenha o entendimento que se eu estou na condição de vítima, hoje, se eu sofro a atuação, né, de alguém, a atuação maléfica de alguém, algum descontentamento causado por outra pessoa, que eu repense antes de eu atacar ou antes de eu revidar. Eu repense muito se eu, já tendo noção de que eu sou um espírito que vivenciou várias encarnações, se em algum momento da minha existência passada, alguma vida passada, eu não coloquei aquela pessoa em risco, ou eu não prejudiquei aquela pessoa. Se eu hoje já tive a oportunidade de evoluir e compreender isso, que eu tenha essa compreensão desse estágio evolutivo desse meu irmão. E é isso que Joana vem trazendo, né? Que essa compreensão permite que eu desculpe, mesmo sendo vítima, a atitude de um irmão que me fere. Nós precisamos nos desculpar e desculpar os outros que nos ferem, porque todos nós experimentamos impedimentos no propósito interior da transformação moral para melhor. Em um momento eu fui egoísta e feri alguém. Hoje, graças a Deus, não vou ter a mesma atitude, mas posso incorrer em novos erros, né? A gente espera que não, mas por isso é necessário que a gente compreenda a condição evolutiva do outro. E Joana coloca que superar os instintos e adotar a razão como norma de conduta, sem as exigências descabidas nem as negligências convencionais, constitui motivo grave para viver-se em harmonia consigo mesmo e, por extensão, com o seu próximo. E aí a gente volta na leitura de abertura, né, que Pedro trouxe para a gente, Emmanuel falando da necessidade de viver em paz. Eu quero uma vida tranquila, então que eu faça essa paz em mim e que eu consiga transmitir essa paz ao próximo. Isso muda toda a nossa condição, todo o nosso relacionamento, toda a nossa vivência. O próximo em nós, aí nós lembramos do Mestre. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo e se eu continuo reverberando essa minha raiva, agindo com egoísmo, impedindo que as pessoas sejam felizes ao meu lado, eu estou me desamando e desamando o próximo também, porque eu impeço que uma relação seja frutífera e de grande aprendizado. Joana diz que nós devemos usar de empatia, e essa empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma pessoa, no caso, se ela estivesse vivenciando a mesma situação. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções. Então é aquilo que eu me coloco no lugar do Fred para tentar entender a dor do Fred, para me solidarizar com ele. E assim eu me torno um com o Fred. Nós vamos estar usando de empatia para acolher e para auxiliar os nossos irmãos. E entendendo que cada um sente de uma forma diferente. Então, o que pode ser muito ruim, muito doloroso para mim, para o Fred, que já possui outro tipo de conhecimento, aquilo pode ser uma coisa passageira. Mas, usando de empatia, todos vão se respeitar e todos vão unir seus pensamentos para o bem. E por que usar de empatia, né? Joana diz que o inimigo é alguém infeliz que se sente desamparado, que conserva inteira a criança maltratada, fugindo sempre para a agressividade. A hora de esconder a sua insegurança. Por tua vez também, carregas muitas imperfeições morais que vem superando pouco a pouco, naturalmente,
contando também com a bondade de outros que te facultam a oportunidade de errar, de corrigir, de cair, de reerguer, de aprender, desprendimento pessoal e solidariedade. Nós vamos vendo que a construção do perdão, ela parte de um entendimento da condição tanto minha quanto do meu irmão. Se eu compreendo que eu ainda tenho falhas, que eu erro, que eu tenho dificuldades que precisam ser vencidas, e que meu irmão, por ser criado junto comigo, né, da mesma forma, Deus nos criou da mesma forma, simples e ignorante, nós seguimos caminhos de aprendizados diferenciados. Ele também tem o direito de receber essa compreensão. Então, a questão do perdão, ela vai sendo construída passo a passo, no entendimento de que se ele erra, eu também sou passível de erro. E se eu não quero que me julguem ou que maltratem por conta do meu erro, eu não vou agir dessa forma também com meu irmão. Que a gente possa também ter esse entendimento, né? Valorar mais as coisas que fazemos, buscar mais essa compreensão, né? E Joana continua para a gente falando da autoanálise e da compreensão. Descobrindo, sim, dificuldades para a superação das tendências negativas e perturbadoras, fácil se torna compreender que os outros também sofrem a mesma situação. E assim sendo, surge a tolerância em torno das deficiências alheias, desenvolvendo-se o sentimento de compaixão para com as misérias humanas, caminho ainda difícil para a ascensão espiritual. E aí nós lembramos do ensinamento divino do perdão, né? Kardec pergunta na questão 866 ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se eu quero que hajam de benevolência comigo, eu vou ser benevolente com o próximo. Se eu quero indulgência para as minhas imperfeições, aquelas mazelas que eu ainda carrego e que vez por outra, né, eu deixo escapar porque a gente não consegue, né, se conter, se controlar, e às vezes são situações que falam muito forte ainda no nosso ego, eu quero que as pessoas também sejam indulgentes comigo e que perdoem toda vez que eu erro, porque não somos perfeitos, somos perfectíveis, estamos ainda na busca dessa perfeição. E Joana alerta: quando se te cultiva a mágoa, que dá lugar ao desejo de vingança, envenena-se no falso pressuposto de que esse tóxico irá matar o adversário, sendo por ele, porém, lentamente assassinado. Somente o perdão incondicional é portador de paz íntima, libertando o espírito de todos os atavismos doentios que ainda ressumam no comportamento. E aí, quando eu estava escrevendo, né, fazendo essa apresentação, e eu li esse texto de Joana, eu lembrei das músicas sertanejas, né, que falam tanto disso, da vingança por conta de mágoas, porque foi traído, e as pessoas vão vivendo isso, vivendo esse sentimento, como se isso fosse uma coisa muito positiva. É normal. Não é normal buscar vingança. O normal é você entender o porquê da situação, né? O porquê que aquilo aconteceu. Por que aquela pessoa agiu daquela forma. Às vezes as pessoas agem de forma muito negativa porque nós agimos negativamente anterior àquela ação. Então, repensar sempre as nossas ações. Buscar sempre entender todo o processo que levou a determinados problemas. Isso faz parte da nossa autoanálise. Faz parte dessa busca interior que Joana traz tão lindamente na sua literatura, em todos os seus livros, essa necessidade de me conhecer para que eu entenda quais são as minhas reações e comece a controlar aquilo que me desagrada, porque eu não consigo ficar bem quando eu sei que tratei mal alguém.
né? Essa consciência a gente já consegue admitir, já consegue adquirir, e isso às vezes machuca muito. Então é necessário que a gente se reveja sempre. A gente reveja sempre as nossas atitudes, né? Não é fácil, Joana mesmo coloca. Nós ainda temos muito atavismo, muitas coisas que maculam, né, a nossa conduta. Mas é necessário que a gente busque essa evolução, que a gente busque essa transformação ou essa renovação, como a própria Joana diz. E ela diz que, no fundo, o perdão se constitui elemento fundamental na conquista e na preservação da saúde. E nós vamos ver lá no Evangelho que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do perdão e no perdão das ofensas. E nós temos lá que se para perdoar eu preciso mudar a minha conduta, se para perdoar eu preciso modificar minha forma de agir, minha forma de pensar, minha forma de sentir, eu preciso imaginar, me colocar no lugar do outro, naquela situação que eu estou criando, eu já estou começando a buscar a minha autotransformação, né? E isso é uma coisa que a gente pode fazer buscando, inclusive, ter uma vida mais saudável, como coloca a Joana. Quanto mais eu me exaspero, mais toxinas eu trago para o meu corpo. Quanto mais eu brigo, mais o meu coração sente, mais ele fica abalado. Então é até uma questão de inteligência, de preservação da saúde, você buscar viver em paz e buscar se reconciliar com os irmãos que, porventura, tenhamos dificuldade. E ela diz que o esforço pelo perdão não significa que as mágoas sejam submetidas ao impulso do bem, que as dores sejam desconhecidas, que todas as ofensas sejam jogadas sob o tapete no inconsciente. Nós não vamos esquecer as ofensas, né? Eu não vou perder a memória, eu espero que não. Então eu só esqueço se eu perder a memória, porque aquilo vai estar gravado, ficou impresso na minha retina o momento, ficou impresso nos meus ouvidos a palavra que eu ouvi, e eu não esqueço isso. Mas eu posso modificar a forma que eu entendo aquele momento, né? Eu posso ressignificar aquele momento, trazer um olhar diferenciado sobre aquele momento para que eu não desenvolva mágoas e que eu não traga essa mágoa para dentro de mim ao ponto de me fazer mal. E ela diz que se assim o fizeres, estará somente transferindo-as de campo emocional, gerando conflitos desnecessários. E aí a gente vê pessoas que passam mal porque estão magoadas. O outro nem lembra mais do que foi feito, mas ela grava a mágoa anos e anos a fio. E toda vez que toca em determinado assunto, relembra e traz toda aquela emoção do momento de volta para o corpo. Então esse sofrimento vai sendo rememorado. As células vão sentindo o mesmo impacto que sentiram, né, no momento da discussão, no momento da briga. A pessoa que brigou já esqueceu, mas a pessoa que nutriu a mágoa está presa naquele momento, revivendo toda aquela dor. E Joana nos diz que todas elas devem ser diluídas, compreendidas, superadas, como resultado das reflexões saudáveis em torno do próximo e da própria existência. Para bem da nossa saúde, precisamos mudar esses sentimentos, né? A primeira técnica, segundo Joana, para a dádiva do perdão é fazer-se silêncio ante a acusação. Uma prática difícil, não é fácil não. Não vitalizando o mal de que se reveste. No algodão do silêncio, diz ela, morrem as agressões ou têm diminuído os impactos e a ira do agressor. E aí a gente pode fazer até um comentário que nos momentos de discussão, quando a gente consegue se manter sereno, né, fica ali paradinho, só observando, às vezes isso irrita mais ainda o interlocutor, né, porque a pessoa quer brigar. Então ela não quer discutir. Mas é essencial que a gente
consiga preservar essa serenidade, se manter distante dessa situação de discussão, de briga, para que não seja agravada a situação, né? E ela continua: somente através do autoconhecimento, dos exercícios de reflexão em torno dos problemas existenciais, adquire-se o equilíbrio e o sentimento de amor capaz de desenvolver o perdão como norma de conduta em todos os momentos. É uma construção diária, né? Ninguém consegue sair de um patamar para o outro tão rápido. Então é todo dia um pouquinho, né? Eu vou enfrentei um conflito. Ontem eu agi de uma forma, reagi, né? Que o certo é você agir, mas normalmente a gente reage. Então, se eu reagir, na próxima eu vou buscar agir. E qual vai ser a minha ação? Né? A minha ação vai ser tentar manter o equilíbrio diante de uma ofensa, diante de uma agressão física, de uma agressão verbal, né? É claro que a gente vai se defender de uma agressão física, mas procurando não reagir da mesma forma, né? Agir, pondo um ponto final naquela situação para que um mal maior não aconteça, para que a gente possa preservar a nossa integridade, né? Física, mental e emocional. E isso, através dos exercícios de autoconhecimento, de reflexão, nós vamos desenvolvendo. Divaldo tem um trabalho muito legal de visualizações terapêuticas, onde ele ensina, né, a alcançar serenidade através dessas visualizações. O Haroldo Dutra Dias também, com um trabalho de meditação bem interessante, com foco, né, na atenção plena. Eles ajudam muito a gente a buscar esse equilíbrio através desses exercícios que são possíveis de serem feitos com muita tranquilidade, né? E Joana vai encerrando o seu texto, trazendo para a gente as considerações finais, dizendo que ninguém se movimenta no mundo sem enfrentamentos que são excelentes oportunidades para se medir os valores morais íntimos, as conquistas mentais e as realizações pessoais. E aí nós lembramos que, enquanto espíritos no plano espiritual, nós ajudamos a construir o nosso planejamento encarnatório. E sabemos que nesse planejamento existem algumas tarefas a serem executadas para que a gente possa exemplificar aquilo que aprendeu no plano espiritual enquanto não estávamos encarnados. Então, se eu me comprometi a ser mais paciente, nessa encarnação eu vou passar por situações que testem a minha paciência. Se eu me comprometi a ser mais tolerante, eu vou passar por situações onde a tolerância vai ser testada, né? Se eu me comprometi a fazer menos fofoca, que também é um mal, que cria muitos problemas, né? Que às vezes criam situações de muita mágoa e que a gente depois tem que rever tudo e buscar o perdão das pessoas que ofendemos com um comentário maldoso. Mas se eu me comprometi, eu vou estar constantemente sendo colocada em situações para que seja testada a minha força de vontade em não falar mal do outro. Então nós buscamos esses aprendizados. Isso é necessário a gente ter em mente, né? As coisas não acontecem de forma aleatória. Elas acontecem seguindo uma programação de aprendizado. É a mesma coisa quando a gente está na escola, tem os períodos de aula, onde as matérias são apresentadas e depois vem a prova. Nós estamos no momento de prova. Aqui nós provamos o que nós nos comprometemos a executar, né? E Joana nos diz: nunca estranhos, portanto, as pedradas quando no transcurso das reencarnações. As pedradas nesse período estão se acelerando, né? Porque já está num período de transição, nós temos muitas mudanças aí acontecendo e temos que exercer a nossa paciência, a nossa empatia, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, às vezes até passando por cima de coisas que nos são caras, mas para um bem maior, né?
E ela termina seu texto dizendo que essas fazem parte dos mecanismos de desenvolvimento espiritual, auxiliando-nos no avanço pela trilha do bem. Então, se nós queremos ter sucesso nessa encarnação, se nós queremos executar aquilo que nos propomos para essa vida, se nós queremos realmente nos reconciliarmos com os que estão a caminho, junto conosco, se nós desejamos ter uma vida mais feliz, viver em paz com as nossas escolhas, viver em paz com aqueles que estão aos nossos lados, nós precisamos buscar realmente exercer o perdão. Mas não o perdão que vem da boca para fora, né? Esse perdão consciente, o perdão de entender que cada um está num patamar evolutivo, cada um tem um entendimento diferenciado, que as diferenças, as diversidades fazem com que a gente cresça muito em entendimento, que a gente evolua muito nessas relações. Então, meus queridos, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu espero que tenha, né, dado tudo certinho aí. É a primeira vez que eu faço uma live assim. Gostei muito, Fred. Foi muito gostoso. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, desejando a todos um bom fim de semana, né, um bom finzinho de sábado, que o domingo de vocês seja maravilhoso e abençoado. Vamos fazer a nossa prece então, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, mesmo que distantes fisicamente, mas unidos pelo coração, nessa busca de autoaprimoramento, nessa busca de entendimento de nossas relações e das nossas complexidades enquanto espíritos encarnados. Que possamos, Pai, estarmos unidos sempre na busca da evolução, na busca da fraternidade, na busca do desenvolvimento do amor ao próximo, como você mesmo nos ensinou. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa tarde para vocês.